Provérbios, capítulo 13, ok? Meus irmãos, prestem atenção nessa mensagem, por favor. Eu te garanto que a atenção é tudo que você possa dar aqui hoje. A atenção, ela é rica, ela é tudo que você possa dar. A atenção é muito importante. A mensagem é curta, muito curtinha. Diz assim, Provérbios 13, 13. O que despreza a palavra perecerá. O que despreza a palavra perecerá. Quem é a palavra? Jesus. Existem várias maneiras de você desprezar a palavra. Existem várias maneiras de você desprezar Jesus Cristo. Várias maneiras. Então eu fiz aqui perguntas. Uma pessoa que o pastor está pregando e ela atende celular na hora do culto, ela está desprezando a palavra? Um sim forte. Sim, está desprezando. Há casos de pessoas ter que se levantar na hora do culto e ir no banheiro porque a situação é delicada. Mas tem hora que a pessoa dá para segurar um pouquinho. Dá para segurar, ou beber uma água. Mas a pessoa ela não se importa. Ela não quer segurar. Dá para segurar um pouquinho, porque o pastor está pregando, o culto está rolando. E ela se levanta. É desprezo a palavra de Deus? Sim. É desprezo. Nós temos geralmente, num culto, 20 minutos ou 30 minutos para o obreiro, o auxiliar, começar o culto. Depois o pastor entra. Você entra e a mensagem já rolou, já está no meio do caminho, está quase terminando. É um desprezo? Sim. É um desprezo? Sim. Claro, não vamos generalizar, tem casos que às vezes o ônibus atrasa, o pneu furou, alguma coisa, um imprevisto. Mas aquele que a pessoa diz assim, eu vou lá e não importa a hora, é um desprezo. E quando nós desprezamos, diz a Bíblia Sagrada que nós vamos perecer, nós vamos sofrer. Como é que funciona isso? Não é que Deus vai te abandonar, você está abandonando o entendimento. Eu estou com um problema no meu corpo, por não ter aquele entendimento, porque eu desprezei, eu agora quero resolver esse caso, eu não sei resolver, eu vou perecer. Eu desprezei aquele dia, aquilo que eu já falei várias vezes, eu me dei mal uma vez na faculdade, muito mal. Naquele dia o professor tinha marcado a prova e tal, como é que dá o nome? Todo mundo, cada um faz a sua prova, e eu não tinha estudado bem, só que no dia da prova ele chegou lá e disse, olha pessoal, pode fazer em grupo, em dupla, e naquele dia eu não fui. E sobrou para mim sozinho, e a prova não foi a mesma. Mas por que o senhor não foi? Eu simplesmente não quis ir. Então eu fui prejudicado. Uma vez em Curitiba, também não estava tão bem para fazer a prova e eu não fui. E no dia que eu não fui, o pessoal falou para mim, rapaz, por que você não veio fazer prova de direito civil? Processo civil. Aí eu falei, deu para vir. Olha, se você não veio, vai ter a segunda chamada. A prova 10 questões. Mas na segunda chamada o professor só põe 2 questões. Se você pelo menos tem 10 e erra 5, você pelo menos fica com 5. Agora, se você vai fazer 2 apenas e erra 1, ou se erra 1,5, ou se erra as 2, já era. E naquele dia eu me dei mal. Funciona assim. Aquele dia que você despreza, é o dia que você vai sofrer. O dia que você não quer aprender, aquele dia da bênção, você não dá a mínima, você vai sofrer. Mas para que eu possa concluir isso aqui,
no capítulo 14, 21, diz: o que despreza ao seu companheiro, faz o quê? Peca. O que despreza o seu companheiro, que despreza o próximo, comete pecado. Vamos começar a entender o que é o desprezo aqui, e como é que ele funciona, como é que a gente perde as bênçãos? O que despreza o seu companheiro, despreza o próximo, despreza o socorro, despreza o entendimento, despreza a sabedoria, sofre. Geralmente, nós sempre estendemos as mãos e esperamos vir o bem. Queremos que a bênção ela venha. Mas não queremos que ninguém não nos peça nada. Queremos só receber. Mas aprenda uma coisa, a igreja e em casa, em qualquer lugar. Acredite se quiser, a porcentagem é grande. A bênção está no pedido. A bênção está no pedido. Quem pede, recebe. Quando está sendo feito um pedido, é na hora do pedido que a bênção se manifesta. Mas não queremos entender isso. Bem como não queremos entender que, em muitos casos, de uma vitória, a vitória só vem na perda. Não, eu não quero perder para ganhar. Mas há casos que você tenha que perder para ganhar. Às vezes, a bênção, a vitória, aquilo que você quer, está no não, está numa perda, aquilo que você não quer ouvir, não quer passar. Talvez a bênção esteja ali. Então o Senhor Deus diz na sua palavra, que o Elias estava no córrego d'água, bebendo daquele córrego. E os corvos traziam a carne para ele comer. Acabando a água, ele foi a Sarepta por Deus. Chegando em Sarepta, lá estava uma mulher pegando lenha para fazer um bolo. E aquele bolo comeu, morreu. Não tem mais nada para comer. O Elias aparece a uma mulher que não tem nada. Ela está esperando o milagre, está esperando o socorro. E esse homem aparece para dizer, dá-me, me dê. A bênção dela está em ela receber o Elias, ou ela jogar fora a sua bênção em desprezar o Elias. Dobre a sua atenção. Quantas vezes a bênção não veio porque você desprezou aquele a quem a ti foi enviado? Ah, mas ele não veio me trazer nada, ele veio me pedir. Eu entendo, você entende, nós entendemos que a bênção não está aí. Mas a bênção da viúva estava naquele jeito. O Elias tinha que chegar lá e falar para ela, me dê, dá para mim. Eu preguei aqui esses dias, somos provados. Somos provados. Se ela dissesse, como ela disse de supetão, a água eu te dou, mas a comida não, o pão não, ela na hora começou a rejeitar. Quem rejeita, quem despreza, perece. Quem despreza o seu companheiro, peca, vai sofrer. Deus disse, eu preparei uma mulher, vai lá porque ela vai ser contigo, eu vou abençoá-la. Só que diz a Bíblia Sagrada, que de antemão ela já disse não. O Elias perseverou, ela cedeu, ela aceitou. Por ter aceitado o Elias, o companheiro, o próximo, aquele que tem a bênção, da maneira que a gente não consegue entender, mas não rejeita, diz a Bíblia que foi abençoado, ela e o seu filho. Quando você despreza o socorro de Deus, mas não veio escrito socorro, então cabe a nós entender que é socorro de Deus. Nem sempre, meu irmão, nem sempre o socorro de Deus virá escrito socorro. Nem sempre a bênção de Deus virá escrito bênção. Caberá a nós entendermos que aquilo é a bênção de Deus. Vocês vão ver onde eu vou entrar. Você tem que entender que aquilo, aquela pessoa, é a bênção de Deus, é o socorro para você.
Mas por não entender, nós rejeitamos, nós desprezamos, e por desprezarmos, nós perecemos, nós sofremos. Por favor, sentado onde você está, em casa, em qualquer lugar, você pense aí quantas foram as vezes que vocês já desprezaram uma bênção, a bênção desapareceu, a bênção sucumbiu, acabou, por falta de entendimento e de sabedoria. Alguém bateu na sua porta, foi falado, foi mostrado para você, mas você não teve cabeça para isso. Quer ver? Vamos para Lucas capítulo 5, é a parte melhor. Lucas capítulo 5, amei isso aqui. Alguém já te pediu alguma coisa para fazer quando você estava bem cansado? Já te pediram? Geralmente a resposta qual é? Não, né? Não é assim? 99% é não. E você diz para a pessoa, tem que ser agora? Minha esposa já me pediu, outros já me pediram, e eu falar, tem que ser agora? Eu sentei agora, não é assim? Sentei agora, poxa, deitei agora, tem que ser agora? Pode ser depois? Não, eu estou cansado, cheguei do trabalho agora, e assim por diante. Sabia que nessa hora, em que você senta, em que você deita, em que você está cansado, é a hora que você pode estar desprezando. E aconteceu, 5:1, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Alguém aqui já nadou no lago? Só para a gente entrar em detalhes, já nadaram? Você sabe que geralmente um lago ou um rio de água barrenta tem um barro, um lodo embaixo, que quando você pisa, às vezes vai afundando o pé, chega a vir mais ou menos até aqui, isso prende, isso cansa você. Geralmente, num lago, coisa assim. Só para aumentar aqui a coisa da mensagem. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Esses homens aqui, Pedro, André, Tiago e João, passaram a noite toda pescando. Vocês sabem que hoje a gente tem anzol, né, de um jeito melhor, com molinete, aquela coisa toda, e a tarrafa um jeito melhor, mas na época aqui era mais pesado, a rede mais rústica, bem mais diferente. Hoje põe um chumbinho na ponta, a única coisa que vai pesar o chumbinho, mas é um nylon, e aqui era mais rústico, então torna-se mais pesado. A gente não para pensar nisso aqui, mas tem que ser estudado. Você pega a rede de ontem e a rede de hoje, como diz a história, é mamão com açúcar. Você pega aquela coisa rústica, aquele cipozão, e pega e joga aquele peso molhado, vai puxando, terrível. Cria-se mais músculo, fica mais forte, cansa mais o braço, o peito, aqui, tudo, coluna. A noite toda pescando, não conseguiram nada. Se você fica noite, dia, semana, meses trabalhando, não consegue, o que bate? Uma tristeza, uma chateação, uma angústia, uma depressão até, um aborrecimento de alma, um aborrecimento de espírito. O Pedro era casado. Como é que eu vou chegar em casa sem peixe? Como é que eu vou para a feira dos peixes lá para vender? Não pegamos nada. E eles lá lavando a rede. Diz a palavra que o Senhor começou a pregar, nada nesta vida é por acaso. Olha só, Jesus começou a pregar a palavra, a multidão querendo ouvir, e Jesus Cristo indo para trás, e indo e vindo, e isso em direção aonde estavam os pescadores. Nada é por acaso. O Senhor se aproxima de você, não é por acaso. A palavra se aproxima de você, não é por acaso. Você está num lugar, aquela bênção chega, você tem que entender. O povo está ouvindo a palavra, Romanos 10:17, vão adquirir entendimento.
Mas quando o Senhor estava pregando, foi se aproximando do lago, estavam os 4 homens ali. Mas Jesus não pregou para os 4, pregou para a multidão. Então o que me encantou aqui nessa mensagem é que se fosse pregar talvez para os 4, eles não aceitariam. Até porque o Senhor Jesus pregando, eles não estavam dando a mínima para a pregação. Porque uma cabeça cheia, angustiada, triste, não vai receber a palavra. Chateados, não pescaram nada, não pegaram nada, e estão ali lavando as redes. E Jesus pregando, e eles deviam parar de lavar as redes e ficarem ali, como os demais, ouvindo, mas eles não fizeram isso. Então, como pregar para esses homens? Como a bênção chegar para eles? Jesus tem um propósito, Jesus tem um alvo na vida deles, mas como? A multidão ouve, a multidão não despreza, mas eles não estão nem aí para a palavra, não estão nem aí para Jesus. Jesus olha para o barco e diz: como chegar nesses homens? Esse barco é seu? O Pedro: sim. Posso entrar? Pode. Posso sentar? Pode. Dá para você levar esse barco um pouquinho mais para trás? Para que eu possa pregar e esse povo me ouvir? Pois não. E vai o Pedro empurrar o barco, com os braços cansados, já chateado porque não pegou nada. Jesus Cristo tem um jeito de chegar até nós. A sorte é que o Pedro não desprezou quando Jesus Cristo perguntou: posso entrar no barco? Posso me assentar? Você pode, por gentileza, levar o barco mais para trás? Ele disse: sim, vai ter que fazer força, vai levar o barco, vai empurrar, vai ter que atracar o barco. Mas ele não desprezou o pedido. A viúva de Sarepta, de início: água, espera aí, viúva, você vai dar água para esse homem em tempo de seca, 3 anos sem chover? Ela não fechou o coração para uma coisa que era valiosíssima, ouro em pó. Você vai dar? Não custa nada. Traz o pão não. Você vai doar a água, que é preciosidade aqui, e o pão você vai negar? Ela quase despreza, quase rejeita. Não rejeitou, a bênção chegou na casa dela. Como chegar até esse homem? Como o evangelho, como a bênção chegar até ele? O Pedro não negou. Não desprezou que Jesus entrasse no barco, se assentasse, e um pouquinho mais, ainda que estivesse cansado. Pode ser que eu esteja com alguém aqui já cansado. Está cansado? Já não pega mais nada? Está chateado? Um cansaço de alma, de espírito? Não consegue pegar um peixe sequer? Passa semana, passa meses, você não pega um peixe sequer? Uma irmã disse aqui no outro culto: pastor, acho que o senhor não vai acreditar. Não, claro que o senhor vai acreditar, o senhor vai acreditar sim. Eu estava na minha casa, na cama, estava arrumando assim, eu falei: sabe de uma coisa, eu não quero saber mais assim, de isso, daquilo, aquilo, outro não. Na hora me veio uma palavra no meu coração: jogue a rede mais uma vez. Veio uma voz no coração dela: jogue a rede mais uma vez. Ah, Jesus falou: jogue a rede mais uma vez. Você está cansado, não aguenta mais, está querendo desistir de tudo? Jogue a rede mais uma vez. Ela disse: olha, eu vou para a igreja hoje, se o pastor pregar uma palavra desse jeito aqui que me veio no meu coração, que Deus que chegou aqui hoje com a mensagem que eu estava pregando.
falei, Deus te deu uma, né? E deu uma bem na cara. Às vezes não entendemos a maneira do Senhor pregar para nós. E como Ele prega. Como Ele se achega até nós. Como Ele está se achegando. A multidão quer ouvi-lo, mas eles não querem. Estão até chateados. Porque não pegaram nada. Mas Jesus vai chegar na vida deles como está chegando na vida de todos. O Pedro vai lá e entende. Pode entrar. Posso entrar? Pode. Você empurra o barco um pouquinho para lá, ele podia falar, amigo, você não vai para lá não? Rapaz, eu já estou aqui revoltado, não sei nem com que cara eu vou chegar para minha esposa. Amigo, por gentileza, você não vai em outro barco, nem tem tanto barco aí para você ir, você quer entrar justamente no meu? Mas ele não fez isso. Como Jesus vai chegar na vida dele? Como é que Jesus vai chegar na sua, meu irmão, minha irmã? Na verdade, ele chega, mas nós o desprezamos. Nós o rejeitamos. Ele vai chegando, mas nós estamos cansados, não entendemos que é Ele, e falamos não. Se aquela viúva batesse o pé, não dou água e não dou pão, coisa nenhuma, vai caçar a tua turma, rapaz, você não tem dó de mim não? Você vem do nada aí me pedir, tirar de mim o que eu nem tenho, vai procurar a sua turma, rapaz. O Elias ia voltar e falar, Deus, era essa a mulher? Deus ia falar, era, mas ela desprezou, então deixa eu abençoar a outra. É o que está acontecendo com a gente. Você às vezes até não entende porque fulano de tal acabou vivendo aquela graça. Você diz, eu não entendo porque ele tem, ele alcança. É porque nós estamos desprezando o que vem da parte de Deus. O socorro vem, o milagre vem. Não entendemos que essa hora é a hora como a do Pedro. Quer ver? Vamos ler aqui. Versículo 8, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. A bênção que tinha que acontecer, aconteceu. E se ele desprezasse? O que despreza o seu companheiro, peca. O que despreza a Cristo, a palavra, perece. Repare que por obedecer, por não desprezar, vieram aqueles grandes peixes. E por não desprezar, lembrando, o Pedro é casado. O Pedro vai fazer a obra de Deus. A sua família será guardada. Sua família será protegida. Às vezes nós não entendemos isso, ou não queremos entender, não pesquisamos. O Pedro é casado, o Pedro agora vai largar a pesca, vai largar tudo, e vai fazer a obra de Deus, vai seguir Jesus Cristo. E quem vai cuidar da sua esposa? Quem vai cuidar da sua casa? Quem não despreza Jesus, Ele cuida de áreas e de pessoas de nossas vidas que você nem imagina. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele cuida dos nossos. Às vezes estamos dando murro em ponta de faca, batendo com a cabeça na porta fechada e na parede. Quando pararmos de desprezar a palavra, o companheiro, aquele que está lá longe, Deus vai mover o coração dele. Eu estou aqui agora com o meu culto sendo gravado. Quantas centenas, milhares de pessoas já não foram convertidas assim?
Você fica aqui na cidade de Campinas, você tem um parente no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, e você está orando, meu Deus, fazendo a obra de Deus, e o Senhor Deus manda alguém lá, passando por ele passa lá na porta de uma igreja, lá no trabalho dele trabalhando, vai acontecer alguma coisa, alguém diz, rapaz, Deus guarda, hein? E tem você também, negócio de Deus. Ele fala assim, mas é o caminho, a verdade e a vida. E prega para ele, e ele aceita Jesus Cristo. Mas por quê? Porque você fez aqui, você não desprezou aqui, Deus trabalha lá. Quem despreza, meu irmão, diz a palavra, perece. Quem despreza, comete um grande pecado. Desprezou o companheiro, desprezou o socorro, desprezou a ajuda de Deus, está cometendo um grande pecado. E tem muita gente desprezando. Uma palavra que treme o meu coração. Eu estava à direita do missionário, isso aqui eu já falei, e ele olhando assim para o povo, olhando para a câmera, e ele disse, meus irmãos, Deus nunca deixou de mandar os seus anjos. Eu na hora ali, do pé da barriga, subiu um calafrio aqui, e ele disse, os anjos podem estar batendo na sua porta, e você fechando a porta na cara dele, falando não para Deus. Na hora eu pensei, misericórdia, quantos lares o anjo está batendo na porta lá na televisão. Hoje não tem mais, me parece, naquele tubo do computador, do monitor do computador, quando você recebia uma mensagem, você colocava lá, tinha uma mãozinha, não sei se alguém lembra, colocava só uma mãozinha para bater, para te deixar, falar que chegou uma mensagem, aparecia a mãozinha e fazia no vidro, como se tivesse alguém batendo do lado de dentro, do lado do monitor. É o missionário pregando, é o anjo de Deus dizendo, ei, oh, e a pessoa diz, desliga aí que eu vou sair, vou botar água no fogo, eu vou fazer o arroz, vou fazer o café, não vou assistir agora, e Deus está lá. É aquela hora que a pessoa diz assim, eu vou para a igreja, mas está chovendo demais, mas está muito calor, mas isso, e põe desculpa, naquela hora Deus diz, eu ia te dar. Quantas vezes aqui vocês já não me ouviram falar do meu batismo do Espírito Santo? Na mocidade, eu via as pessoas falando em língua na igreja, eu dizia, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero falar em línguas. Não tinha muito entendimento que eu tenho hoje, porquê do falar em língua, mas eu queria falar. Já ouvia um pouquinho que falava em língua, quem falava em língua edificava a si mesmo. Você orava a Deus no Espírito. Eu tenho que falar em língua, quero ser batizado. Naquele dia em que me veio no meu coração, tive uma experiência bonita. No meu coração a voz de Deus, hoje eu vou te batizar. A menina me aparece e diz, Luiz Carlos, estou sabendo que você está gostando de mim. Eu falei assim, gosto mesmo. Acho você muito interessante, e etc, etc. E vamos namorar, acabou. A menina, então vamos namorar. Já demos as mãos assim, e aqui hoje eu falo, né? Você ir orar, tem que orar. Naquele dia já demos as mãos. Falei, mas vamos fazer tudo certinho. Vamos sair daqui, vamos para casa do seu pai. Foi com seu pai? É bom mesmo. Então vamos para casa. Quando nós estamos saindo da igreja, o irmão diz para mim, irmão Eloy, está assistindo, um abraço aí, que Deus te dê longevidade, saúde. Irmão Luizinho, você não vai com a gente? O pastor já vai sair já, nós estamos indo para a praia, lá em Maricá, em Niterói, vamos atravessar a ponte, todinha, mais de 30 quilômetros do Rio de Janeiro, de onde estávamos, você não vai com a gente? Falei, diga para o pastor com a mão esquerda, segurando a mão da menina, diga para o pastor, para a próxima vez, que eu vou resolver uma parada ali, na casa do gado aí da menina, jeito carioca, chamar as meninas de broto, de gado, estou indo ali. Irmão, eu disse, não, Eloy. Não sei se você teve essa experiência, mas não tem, em nome de Jesus que não.
pelo menos a experiência de ouvir a voz de Deus, mas de desprezar não tenho. É como se tivesse amarrado, você já deve ter visto isso em filme, amarrar uma bigorna, uma bola assim de presidiário na sua perna, alguém segurar com aquele elástico, você na cintura, e eu fui indo como se tivesse algo me prendendo, me segurando. Com certeza os anjos de Deus, não vai, seu idiota. Mas eu escutava a voz de Deus em mim. Hoje eu vou te batizar, diante de Deus, diante do Espírito Sagrado. A porta da igreja assim, era uma porta comprida, do tamanho dessa igreja mais ou menos, de madeira, era bem grande. Quando eu fui atravessar a porta da igreja, assim, sair para o estacionamento da igreja, eu senti o corpo pesado e a voz de Deus, hoje eu vou te dar aquilo que você mais quer. É hoje que eu vou te dar. E eu dizia, irmão Eloy, estou indo. E a menina, vamos. A moça não vai lembrar de mim, que Deus te dê bênção também. Mas aquele dia você não era uma menina, você era o capeta, o Satanás. Estava em forma de menina para me impedir, para rejeitar a bênção. E fui. Como eu já disse para vocês, até hoje eu não lembro se eu dei um beijo na menina. Acho que foi o namoro mais rápido, eu sei que foi. Na hora que fomos atravessar a rua, aquele dia foi bonito. Eu amo Jesus, muito obrigado, Senhor. O carro passando, a menina, vamos. Quando a menina foi, travou. Ela disse, vamos, Carlos. Eu disse, vai sozinho. Eu em cima da calçada aqui, e ela na rua já. Vamos, você não vai lá em casa? Eu falei assim, não, eu vou no outro dia. Ela falou assim, mas por que no outro dia você não falou que vai agora? Eu falei, não vou mais não. Eu vou orar com os irmãos lá, com o pastor. Desse jeito a gente já começou mal, hein? Desse jeito não vai dar certo. Eu falei, não vai dar não, acabou aqui agora. Acabou o namoro. Ele começou eu gosto de contar isso, porque começou ali na porta da igreja ali dentro e terminou na esquina ali, como se terminasse aqui nessa esquina aqui. E a menina foi embora para casa, sozinha, aborrecida, chateada. Eu voltei, falei, irmão, eu estou vindo, espaço curto, o pastor já está para entrar no carro, cadê o Luizinho? O Luizinho saiu com a moça aí, acho que outra vez ele vai. Pastor, alguém apareceu, pastor, deixa eu ir, ele falou, entra. Aquele dia eu desprezei. Vou ser sincero para vocês. Eu não desprezei o pastor, apesar de ter desprezado. Não desprezei a carona do pastor, apesar de ter desprezado. Aquela voz que estava falando comigo, já não estava falando mais. Não. Eu insisti, supliquei o pastor que me deixasse ir. Ele disse, Luiz, só tem vaga na mala do carro. Ele disse, eu vou na mala. E a mala tinha já o irmão lá, era um Passat de 3 portas, 3 portas que a mala traseira abre muito, que é chamado de 3 portas. Já tinha um irmão lá torto ali na mala, cheio de pedido de oração e cheio de rosa para queimar, de espinho, e eu falei, vou lá. E esse irmão já comprido, e ele falou, Luizinho, eu falei, dá um jeito, chega para lá. E nós fomos. Eu era para ser batizado bem rápido. O pastor colocou a mão na minha cabeça 4 vezes para eu receber essa bênção. Eu poderia ter sido batizado talvez sem pôr a mão ou com uma vez só. É porque Deus diz, você me desprezou, vai ter que me buscar. Você vai ter que me buscar. E aquela noite foi longa. Aquele sábado foi longo, porque a noite toda todo mundo orando, ô noite abençoada, e orando a noite toda, até a hora que a graça de Deus veio. Mas eu estava desprezando. Quem despreza a palavra, perece. Quem despreza o companheiro, peca. O Pedro, ele podia ter desprezado, mas não custava nada, né, irmãos? Pode entrar. Pode sentar? Pode. Você pode afastar o barco? O braço cansado. Ele disse, pois não. Quem sabe já dolorido de puxar a rede, mas não reclamou. Você pode levar o barco para lá, para baixo? Já doendo os braços?
Joga a rede. Ah, mas a rede, já joguei. Mas porque o Senhor está pedindo, o Senhor está falando, eu vou fazer. Não custa nada. Para de desprezar, faça o que o Senhor está mandando. Ele tem um plano além dessa pesca aí. A pesca é só uma chama, é só uma chama, como é que se diz? Um chamão, um chamarisco aí. Os peixes, a quantidade, é só para você regalar os olhos e falar, que obra bonita, tem coisa maior para te dar. Mas se você me desprezar, você vai perder tudo. Fique de pé, igreja. Entende? Muita gente já desprezou, muita gente desprezando. Ah, mas poderia vir com o nome, né? Minha bênção, bênção para o fulano. Aí é muito fácil, né? Também poderia, mas não é assim que funciona. Não é assim. O missionário entra na televisão e aparece, começa a fazer tal coisa, o pastor Jaime, ou eu aqui, outro pastor, você não entende. Não me entenda errado, por gentileza, mas eu contei aqui, e que sirva de ajuda para muita gente que está assistindo, que vai assistir. O meu irmão, eu falei que uma vez, o meu irmão estava com uma dor de cabeça terrível, muito terrível. Ele falou, Luiz, e dentro do ônibus, voltando do trabalho, e o ônibus balança, quem está com dor de cabeça, né? Na hora o ônibus parou num ponto, de frente de uma igreja evangélica, e o pastor estava lá fazendo um louvor, ele não sabia que louvor era, o que estava sendo feito lá dentro. Ele falou, motorista, aguenta a mão, desceu, e não tinha dinheiro, o único dinheiro que ele tinha, uma migalha no bolso, que não vai dar nem para passagem direito. Quando ele entra na igreja, era a hora do quê? Da oferta. Mas fica tranquilo que isso aqui não é para você dar dinheiro na igreja, não. É que você tem que entender, na hora que ele entra na igreja é a hora da oferta. Imagine você com dor de cabeça, balançando o ônibus e entra o pastor. Você entra na igreja e o pastor está lá. Quem dá com alegria irá prosperar. Aquilo na sua cabeça. Só o Senhor vem, traz aqui. Mas ele disse que, falou para mim, rapaz, eu na hora sentado lá atrás, passou a pessoa lá com a sacola, eu pus a mão no bolso, peguei as migalhinhas que tinha aqui, mas foi de coração, eu dei. Quando eu dei, a dor foi saindo, fui embora para casa, não tinha dia de passagem, fui andando até a minha casa, mas sem dor. Sem dor alguma. O que tinha que acontecer? Às vezes você não entende. Por que ele, motorista, desceu ali, e ali aconteceu aquele milagre. Deixa eu entrar? Não, esse barco é meu. Deixa eu sentar? Vai sentar em outro lugar. Você leva para mim? Não vou levar nada, eu estou cansado, amigo. Você não sabe como é que a gente pesca aqui, ó? Olha o braço, ó. Você vai me pedir para empurrar? Não. Ao contrário, não desprezou. Se não desprezou, recebeu a bênção de ser um grande apóstolo.